Nessa primeira hipótese, vai ficar o H morreu, vai ficar 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe, 1/3 para o cônjuge. Então, lembrando que, fora essa primeira hipótese, o cônjuge, ao concorrer com os ascendentes, vai dar metade. Então, vamos complicar, vamos para outra situação. Segunda hipótese, tá aqui, ó, o H morreu, certo? O H é o autor da herança. Deixou a esposa sobrevivente e a mãe já estava morta. A mãe morreu antes do que o H. Então, nessa segunda situação, olha só o que acontece. Y é premoriente. Então, vamos começar aqui o raciocínio do começo. Tá? Primeiro, morreu Y, certo? Y morreu primeiro. É a mãe do H. O nosso autor da herança é o H. A gente está fazendo a divisão da herança do H. Né? Y morreu primeiro. Então, depois morre o H. Então, Y em relação ao H é premoriente. Nós estamos fazendo a divisão da herança do H. Quando o Y morreu, o H estava vivo, a herança dela ficou para o filho e ponto final, está resolvido. O H agora morreu. Quando o H morreu, ele deixou de herdeiros. A esposa viva, M, a esposa viva, o pai vivo. Ele não tem descendentes, claro, por isso que não é a primeira classe de herdeiros. Deixou a esposa viva, o pai vivo e 4 avós vivos. Como que divide essa herança? Lembra, fora aquela primeira hipótese que o cônjuge concorre com o pai e com a mãe do morto, nas outras hipóteses que o cônjuge concorre com os ascendentes, o cônjuge herda metade. Já põe metade aqui. Então, metade para o cônjuge sobrevivente. Cônjuge ou companheiro. Vale para casamento, vale para união estável, exatamente igual. Então, cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente. E a outra metade? Vai ficar para o pai ou vai ficar uma parte aqui para os avós A3 e A4? A outra metade vai ficar só para o pai do autor da herança, para o pai do morto. Professor, você vai me perguntar, mas vai ficar a minha outra metade só para o pai do morto? Por que os avós A3 e A4 não podem herdar por representação o que Y herdaria se tivesse vivo? Não dá para dividir aqui entre o pai, a mãe e a esposa e a parte do Y ficar para os avós? Não, não pode. Por que não pode? Lembra daquelas 2 regrinhas aqui atrás. Olha aqui, ó. O grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, se tem pai, o pai exclui a linha dos avós. Essa é a primeira razão. Mas, na verdade, são 2 razões, são 2 regras que se aplicam aqui. Nunca existe representação na linha ascendente. Nunca tem representação na linha ascendente. Então, não dá para falar que os avós vão representar Y, porque aqui é linha ascendente, ó. Mãe e avós maternos. Na linha ascendente, nunca tem representação. Nunca existe representação na linha ascendente. Então, a herança vai ficar metade para o cônjuge sobrevivente e a outra metade para o pai do autor da herança. É assim que divide a herança nesta hipótese. Tá? Mesmo que os avós estejam vivos, os avós não vão herdar. Por quê? Porque o pai está vivo, então a outra metade fica para o pai. Então a herança vai ser dividida assim: metade para a esposa sobrevivente, né, para a companheira, cônjuge sobrevivente, e a outra metade para o pai do autor da herança. E os 4 avós, mesmo estando vivos, não vão herdar. Tá? Não vão herdar. Próxima hipótese. Próxima hipótese aqui vai acontecer o seguinte. Primeiro morreu a mãe. Foi feito o inventário dela, ficou para os filhos dela, etc. Depois morreu o pai. Também foi feito o inventário dele, divisão da herança dele, ficou para os filhos dele, tudo certo. E depois morreu o H. Então, você foi contratada para fazer o inventário do H.
Ambos os pais estão mortos, morreram antes deles, são premorientes, morreram antes do que o H. São premorientes. Deixou a esposa viva e os avós vivos. Como que divide a herança? Metade da herança fica para o cônjuge sobrevivente. Lembra dessa regrinha, dessa dica que eu já dei. Fora a primeira hipótese que o cônjuge concorre com o pai e com a mãe. Olha lá. Fora aquela primeira hipótese que tem o pai vivo, a mãe viva e a esposa viva. E aí fica um terço para o pai, um terço para a mãe, um terço para a mãe. Todas as outras hipóteses que o cônjuge ou a companheira ou companheiro concorre com os ascendentes, vai herdar metade. A única hipótese que herda um terço é aqui. As outras todas, olha, metade aqui, tá? Aí a gente está numa terceira situação, metade aqui também. As outras hipóteses, o cônjuge sobrevivente herda metade, tá? E a outra metade? Ambos os pais estão mortos. Então, risca essa linha como se ela não existisse. Dentro dessa regrinha que eu já dei também em outra aula? Risca essa linha como se ela não existisse. E passa a tratar dos avós como se fossem pais. Então, os avós aqui, os outros 50% vai dividir por 4, 12,5 para cada avô. 12,5 para cada avô. 12,5 para o avô 1, 12,5 para o avô 2, 12,5 para o avô 3, 12,5 para o avô 4. Então, como é que ficou a divisão dessa herança? 50%, metade da herança, para o cônjuge ou para a companheira, companheiro sobrevivente, e a outra metade da herança vai ficar para os 4 avós que estão vivos. Se os 4 avós estiverem vivos, a outra metade, 50% dividido por 4, dá 12,5%. 12,5%. Tá? Tá aí a divisão da herança. Você riscou essa linha. Os avós vão herdar? Só vão herdar, lembra, só vão herdar se ambos, pai e mãe do falecido, ambos, pai e mãe, estiverem mortos, tá? Ambos os pai e mãe estiverem mortos. Próxima situação, próxima hipótese. Vamos imaginar que agora nós temos uma situação, cada vez tem mais gente nessa história, né? Nós temos até bisavós, olha aqui, bisavós, avós, o pai e a mãe do H. Primeiro morreu a mãe do H, depois morreu o pai do H, e aí morreu também um dos avós, o avô 4, ou a avó 4. Então, e aí finalmente morre o autor da herança que você foi contratado para fazer o inventário, o H. Então nós estamos dividindo a herança do H, tá? Do H. Quem que o H deixou de herdeiros? A esposa. Dos 4 avós deixou 3 vivos, 3 avós vivos e 2 bisavós. Ambos os pais, pai e mãe, estão mortos, e dos 4 avós tem um avô morto. Então, como que fica essa divisão da herança? Lembra aquela dica que eu já dei? Fora a primeira hipótese que o cônjuge concorre com o pai e a mãe, e aí o cônjuge herda um terço para o pai, um terço para a mãe, um terço para o cônjuge. As outras hipóteses, que o cônjuge concorre com os ascendentes e vai dar metade. Olha aqui o cônjuge nas outras hipóteses, o cônjuge herda metade. Então você já põe metade aqui, ó. Metade para o cônjuge ou para a companheira sobrevivente, já é meio caminho andado. Metade para o cônjuge. E a outra metade? A outra metade vai ficar para os 3 avós. Vai ficar para os 3 avós. Ah, professor, os bisavós vão herdar? Não. Os bisavós não vão herdar. Por que que não vão herdar? Não existe representação na linha ascendente. Lembra daquela regrinha? Não existe representação. Olha aqui, ó. Nunca existe representação na linha ascendente. Então, os bisavós não vão herdar. Os bisavós não vão herdar. Então, esquece deles aqui, só estão fazendo graça aqui, não vão herdar. A outra metade vai ficar para os avós, mas vai dividir por igual? Não, não vai dividir por igual. A outra metade vai ficar para os 3 avós, mas aqui tem aquela regrinha nova que é a seguinte. Os avós
paternos somados tem que receber igual aos avós maternos somados. Então, olha, 55% ficou para o cônjuge, certo? Os outros 50% tem que dividir da seguinte forma: ficar metade para os avós paternos, metade para os avós maternos. Então, 25% para os avós lado de pai, 25% para os avós lado de mãe. Os avós lado de pai, ambos estão vivos. Então, pega esses 25%, divide por 2. Fica 12,5% para o avô 1, 12,5% para o avô 2. Só que do lado materno, que os avós lado de mãe, só tem um avô vivo, que é o A3. Então, vai ficar 25% pro A3. Então, o que você percebe aqui no final das contas? O avô 1 ficou com 12,5%. O avô 2, avô ou avó, né? Ficou com 12,5%, que são avô e avó lado de pai. O avô 3, ou a avó 3, ficou com 25%. O avô ou a avó 4 não ficou por nada, zero, porque está morto. Morto não herda, claro. Então, os avós, lado de mãe, percebe que somados ficaram com 25%. Aqui somados ficaram com 25%. E aqui somados ficaram com 25%. A diferença é que os avós maternos tem um que está morto. E está morto, Zé recebe zero. Morto não herda. E a esposa ou a companheira sobrevivente recebe 50%. Então ficou 12,5, 12,5, 25, 50. Né? Além do zero, que aqui quem está morto não herda, claro. Então, a divisão da herança entre avô 1, avô 2, avô 3 e a esposa sobrevivente ficou em 12,5, 12,5, 25, 50. 12,5, 12,5, 25, 50. Por que eu estou destacando bastante isso? Porque adora cair essa questão em concurso público, em exame de ordem, né? Então, além de ter que saber dividir. Se você lá no inventário, que você está fazendo para o seu cliente, você dá 50% para o cônjuge. Além da ameação, além de ser meira, da herança da parte do morto, a esposa herda a metade. A outra metade, você dividir por 3, está errado. Vai estar errada a divisão da herança. Se você pegar 50% e dividir por 3, vai ficar 16,6 para cada avô, cada um dos 3 avós. Está errada a divisão da herança, errada essa divisão da herança. Tá bom? Então tá aí a divisão da herança para os ascendentes e mais o cônjuge ou companheiro sobrevivente.